Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Estou aqui para compartilhar com vocês mais um capítulo do livro O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Hoje é o segundo capítulo que foi escrito pela Debbie Ford e que se chama Fazendo as Pazes com os Outros, com o Mundo e Consigo Mesmo. A Debbie Ford, ela dá um mergulho em alguns outros conceitos mais junguianos. Ela vai falar sobre a própria ideia do que vem a ser sombra, máscara, projeção e a resultante de todo esse mecanismo bem construído, que traz essa nossa dissintonia em relação à compreensão dessas características, dessas manifestações que a gente deixa escondidinhas na nossa psique. E eu acho que é um capítulo bastante elucidativo. O capítulo do Deepak Chopra, ele tem uma abordagem mais introdutória. E aí, portanto, é mais generalista em relação ao que significa lidar com a sombra no plano do inconsciente coletivo, né? A sombra coletiva. A Debbie Ford, ela traz isso de uma maneira muito interessante. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, porque ela fala das próprias experiências. Então ela abre a sua própria bagagem e compartilha, né? Algo que é muito para o que é algo que demanda muita coragem, né? Afinal de contas, não é todo mundo que se permite chegar e escrever num livro que vai ser lido por milhões de pessoas, ou de repente fazer um vídeo que vai ser visto por muitas pessoas e começar a falar das próprias mazelas e dos próprios desafios. Mas eu acredito que essa seja uma forma muito hábil de fazer isso por conta da nossa identidade com os processos. Todos nós, apesar da nossa singularidade, participamos de processos que são universais. O medo é universal, a raiva, o ressentimento, a indignação, a compaixão. São todas características, atributos, manifestações universais. Agora, a maneira como nós vamos elaborar ao longo da trajetória, sim, está de acordo com essas nossas especificidades e a maneira como nós criamos também a nossa sombra peculiar e deixamos essas características, ou na verdade essas manifestações, enjauladas, encapsuladas. Então a Debbie Ford começa o capítulo dela falando da máscara do contentamento. Como assim a máscara do contentamento? Essa nossa primeira, o carro-chefe, inclusive da maneira como nós interagimos uns com os outros, né? Com um sorriso no rosto. O yoga fala sobre isso num aspecto chamado santosha, que é o contentamento, mas não é a máscara. O contentamento do yoga, o santosha, é um estado interno de planificação. O que a Debbie faz referência, a Debbie Ford faz referência é uma máscara que, para encobrir alguns aspectos que nós não estamos dispostos a dissecar em algum momento, nós colocamos máscaras, ou seja, nós camuflamos os sentimentos mais ocultos da nossa psique sob a forma dessa benevolência, desse sorriso nos lábios, do olho que brilha o tempo inteiro, mas aí ela justamente faz a referência dessa dissintonia. Em que medida essa máscara ela ocupa um papel dessintônico em relação a quem nós desejamos ser no plano daquilo que vem a ser uma realização e quem julgamos. Então essa dicotomia para ela é importante, porque nessa visão do julgamento é que começa aí o trabalho da sombra. É um trabalho de camuflar o nosso self, o nosso verdadeiro eu. Então ela parte dessa percepção de que quanto mais a gente utiliza essa máscara, mais dessintônico é o nosso estado de afastamento em relação ao nosso self real. E a gente acaba criando personagens. Então o bom desse capítulo é que ele vai trazer essa ideia de persona, né? da própria ideia da máscara grega, né? Onde por trás do sorriso
por trás do conformismo, da humildade, ou seja, não da humildade em si mesma, mas do arquétipo da pessoa humilde. Num primeiro botão a gente queda, porque isso aí é apenas composição do nosso personagem dentro desse grande palco que é a vida e é a forma com a qual a gente interage, a gente se posiciona no contato social. Então ela é bem contundente. Nesse capítulo ela faz referência ao fato de que na medida em que a gente não tenha conhecimento e não ouse confrontar a nossa sombra, é ela que vai determinar boa parte do nosso percurso durante a vida, de modo que os nossos processos passam a ser processos tomados tanto pelo inconsciente, do que a máscara cria como uma elaboração de um script para que a gente possa seguir, como também dentro de um cenário onde a gente se sabota em processos autodestrutivos. Então esse olhar da máscara é um olhar também para todos esses nossos processos autodestrutivos que vem com esse pacote em relação a essas personagens que nós reproduzimos no nosso cotidiano. Então para ela, esse estado de plenitude, ele vai começar a existir a partir do momento em que a gente começa a ter um outro tipo de relação com a nossa sombra. E o que é a sombra para Debbie Ford? Ela é o somatório e a confluência de pensamentos, emoções e impulsos que por vergonha, medo, ressentimento, rancor, mágoa, ou seja, por tudo aquilo que a gente recebe esse retorno negativo, a gente esconde. Então a gente vai escondendo até como um mecanismo de defesa para poder no agir social a gente ser aceito. Então essa sombra, aquela raivinha que, por exemplo, às vezes eu tenho raiva, às vezes não, muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu manifesto bastante impaciência, apesar de ter a máscara, né? O arquétipo da yogini e meditadora são os aspectos da minha sombra. E muitas vezes eu fico em conflito comigo, que aí eu fico com raiva, sem paciência, e aí eu mesma faço um diálogo, né? Poxa, Alessandra, mas por que isso? Por que essa sem paciência? Você tem que ser mais amorosa. Olha o mecanismo da sombra agindo. A negação desse meu estado, para que eu possa simplesmente colocá-lo embaixo do tapete, negá-lo, e ele vai para algum lugar. Ele vai num impulso, num outro momento, ele vai num estouro, né, de uma coisa mínima, porque esse estouro dessa coisa mínima é que vai marcar mais adiante justamente o sucesso da sombra em encobrir o meu estado natural, o meu self, verdadeiro e genuíno. Então aí se tem a impressão, nossa, mas poxa, Alessandra, você não é assim, né? Ou você é assim, que são as taxonomias, as definições, né? Porque justamente é a maneira pela qual a gente vai se apresentando no mundo, assustando inclusive quem está próximo, né? Que também, obviamente, se assusta, um grande conceito, porque projeta. Também por negar dentro de si sua própria sombra, então o julgamento do outro passa a ser a projeção daquilo que a pessoa percebe em relação a si mesma, mas não quer confrontar naquele momento. Então aí a gente assusta, a gente valora e a gente julga. Então dentro dessa primeira conversa, ela faz uma jornada muito bonita com a sua experiência. Ela tem uma experiência de vida maravilhosa, ela faz uma correlação entre toda uma estrutura de compulsões, né? Compulsões, vícios, vidas ocultas, dupla moral, como sendo justamente as características básicas de como a sombra vai se revelar. Então assim, eu tô mantrando, meditando, mas às 3 da manhã eu levanto e vou na geladeira e como um pudim. O que é isso? Isso é a manifestação da sombra, né? Que tá me dando ali, ó, Alessandra, tem alguma coisa aí dentro que você não quer encarar, então você tá colocando isso na comida.
ou um vício, ou uma vida oculta, que nenhum parente, nenhum amigo, nenhum relacionamento sabe. Tem uma vida dupla. Dupla por quê? Porque na verdade é a sombra que ali está se manifestando. E é importante essa percepção, porque para ela a sombra não é uma manifestação de um estado demoníaco. Isso é uma apropriação, inclusive, de natureza religiosa dentro de algumas concepções de religiosidade. Tá? Mas essa noção binária, bem e mal, justo e injusto, é quando a gente, dentro pelo menos da proposta desse livro, ela não é ela que permeia isso. Então, inclusive para a própria autora, a sombra é que traz as lições, não é a plenitude da luz, porque ela já alcançou dentro de si mesma, ela já é, ponto. A sombra mostra pra gente as lições que a gente precisa ainda aprender para que a gente possa incorporá-la e, dentro desse processo de clarificação, alcançar uma completude e uma plenitude. Então, para que a gente possa fazer isso, primeiro a gente precisa saber como nasce a sombra. E ela começa na infância. Não é sem propósito, porque na infância a gente passa por situações, a gente experiencia situações que depois a gente também pode colocar no limbo da memória, como uma forma até de proteção para a psique, diante de situações que nos fazem mal, nos causam impacto e que são vistas pela nossa alma como algo destrutivo em relação à nossa natureza. Mas são situações que obviamente vêm antes de um estado de pensamento lógico, né? Vou dar um exemplo. Para uma criança é complicado um pai tentar justificar aos 2 a 3 anos que ele está saindo de casa porque ele vai justamente ser responsável por prover o lar, ou a mãe ser responsável por prover o lar, ou seja, traçar todo um roteiro lógico, formal, para explicar para a criança e justificar para a criança aquilo que vai ser o lapso da falta que ele ou ela vão fazer na vida da criança naquele momento. Isso não é racionalizável. Então esse acervo começa a compor dentro da gente situações inóspitas, que vão se somando também com os julgamentos que começam também cedo, né? Por exemplo, a criança que faz muita bagunça, que é desqualificada, que é criticada pela bagunça, que é criticada pela desorganização, ou seja, a crítica à pessoa. Isso é bem diferente de fazer a inferência em relação ao comportamento, né? A prestigiar um comportamento que é tido como reconhecidamente saudável, por exemplo, prestigiar se fazer a cama, arrumar a cama. Isso é bem diferente de falar assim, nossa, você é organizado, porque olha o julgamento. Você está atribuindo um predicativo na cabeça da criança. Quando uma pessoa fala isso, você é organizado, e lá na frente a criança, acontece alguma coisa e a mãe retorna e fala que você é uma bagunceira, você é isso. Isso aí no plano emocional traz um impacto enorme. Por quê? Porque lá atrás se consolidou uma ideia, aqui na frente outra, então essa ambiguidade é a que vai perseguir e montar esse boneco egóico sombrio, que fica acompanhando durante o crescimento a gente. No primeiro momento a gente não entende, depois que a gente vai tentar entender alguma coisa, já lá na frente é sob o efeito inconsciente dos processos autodestrutivos que a sombra vai ocasionando. Por exemplo, quando nós mesmos passamos a ser julgadores o tempo inteiro, extremamente críticos, tanto da gente quanto em relação ao outro. Mas esse aspecto eu vou abordar num outro vídeo, que esse primeiro aqui eu acho que para centralizar como que se dá o processo de formação da sombra. Um bom dia para vocês, até daqui a pouquinho.